Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos ao Girassol Jornal, hoje acompanhado da Janete Meio-Dia e começamos na província da Huila, mais concretamente no município da Matala, com a história de um caso de homicídio que aconteceu há 3 meses e só agora foi descoberto, Janete, o suposto autor do crime. Exatamente, a vítima é uma mulher de 51 anos que até o momento era dada como desaparecida desde junho. Depois de meses de buscas, o SIC descobriu o corpo da mulher enterrado na cozinha da sua própria residência. O acusado da história é o segurança, que já está detido. O corpo de uma mulher de 51 anos de idade, que estava desaparecida há 3 meses, foi encontrado enterrado no interior da sua residência no bairro Moval, no município da Matala. Segundo o SIC, a comerciante foi morta, paulada pelo seu próprio guarda, no dia 23 de junho e enterrada na cozinha da residência que se encontrava em obras. Depois do desaparecimento, a família da vítima notificou o SIC, que iniciou as diligências que levaram à detenção do acusado e à localização do corpo. Onde é que você enterrou a senhora? Aqui. Aqui? Sim. Pensa se é aqui mesmo aqui? Esse é mesmo aqui, sim. O Serviço de Investigação Criminal na Huila, através do Departamento Municipal da Matala, procedeu à detenção de um cidadão de 34 anos de idade, implicado no crime de homicídio e ocultação de cadáver. No interior da residência, aqui a nosso atrás, na condição de segurança, insurgiu-se contra a proprietária da casa, tendo agredido a mesma com ferro e porrinho, facto que levou à morte. Depois de praticar a ação, arrastou o corpo até a cozinha, cavou um buraco, onde depositou, enterrou a cidadã em causa e pavimentou ou cimentou o referido espaço. Depois deste facto, também aproveitou-se do telemóvel da malograda, onde tirou o cartão SIM e pôs o seu telefone e posteriormente passou a usar para se contactar com a família por meio de mensagem, a simular tratar-se da cidadã em causa e a pedir dinheiro. Depois da família fazer a denúncia sobre o desaparecimento da malograda, o Serviço de Investigação Criminal levou a cabo um trabalho de inteligência criminal, cujas suspeitas foram ao cidadão em causa, que culminou posteriormente com a detenção deste mediante mandado. Familiares e amigos da vítima estão chocados com a brutalidade do crime. A minha conselheira. Nesse dia que o moço Govinha despediu da mulher, foi para Mulondo, é na altura que ele fez o abate. Ele ficou aqui há quanto tempo? Ficou quase aqui no caminho de 2 anos. E durante 2 anos vocês não notaram que ele tinha algum... O pai já dava sinal. O pai já... A primeira coisa, ela já vendeu o saco do milho da minha sogra. Foi muito duro porque é um crime muito doloroso. Mata uma senhora e ainda enterra no interior da própria residência e ele também fica dentro da própria residência, sentadinho como se fosse normalmente. A última vez que eu me vi com a senhora, ela me convidou, eu cheguei aqui em casa, não ia buscar aleluia, para vender o milho dela aí na moagem. Cada vez quando ela vem, me falava que você tem demônio. Tens demônio, precisa uma oração. Então, quando me disse, olha, hoje tem que te fazer oração, porque eu vejo que você tem demônio. Eu disse que está bem. Tirei a cadeira, começou a fazer a mesma oração. Então, depois, o meu lado tinha um porrinho, não vi como é que eu tirei o porrinho, só vi a senhora já caiu. Então, volto mais a dar na senhora. Então, quer dizer, eu não consigo explicar, só vi já bati, porque eu estava sozinho em casa. Então, não ia conseguir tirar o corpo, botar fora. Então, é por isso que eu pensei em enterrar lá dentro. Estou muito arrependido porque foi mal a coisa que eu fiz. Ela me disse que tens demônio. Agora, se o demônio é que me usou, só Deus é quem sabe.
risco. Já estava aspirado, alteraram a data. Cheguei também de paramos aqui no Maria Pia. Muitas vezes eu quero o meu ganha-pão, mas no teu ganha-pão tu estás a provocar a morte de várias pessoas. Aproveitamento. Me formei na área de tratar a saúde das pessoas. Ignorância. Medicamentos. Muitas vezes compra esse medicamento, mas o medicamento nunca melhorava o doente. Vendas em locais impróprios. Muitas das doenças são mesmo derivadas desses medicamentos. O tribunal está a responsabilizar civil e criminalmente quem assim o faz. Na reportagem da semana. E hoje, mais à frente, outra vez boa noite. Aqui em Luanda, os serviços de investigação criminal apresentaram hoje o presumível autor da morte da funcionária dos serviços penitenciários, cujo corpo foi encontrado recentemente num tanque de água em Viana. Trata-se de um dos casos que mais chocou a sociedade. Neste, o acusado é o ex-namorado da vítima, que também é funcionário dos serviços penitenciários. Boaventura Domingos Neto, de 40 anos, entrou em contacto com a família pela última vez a 31 de julho. O alerta no seio familiar soou quando a tia da malograda apercebeu-se que a Boaventura não ia trabalhar havia 4 dias. Depois de contactar as autoridades, a terceira subchefe dos serviços prisionais foi encontrada morta dentro de um tanque d'água no Zango 4, onde terá sido jogada depois de arrastada por cerca de 500 metros para a tristeza da família. O suspeito é este cidadão de 33 anos, efetivo dos serviços penitenciários, com quem a vítima mantinha uma relação amorosa em segredo há 2 anos. O suposto implicado, que foi apresentado hoje pelo Serviço de Investigação Criminal, se declara inocente. Explica o porquê de não ter ido ao óbito da sua namorada. Essa era uma relação, se o termo é este, uma relação secreta. Nem os meus familiares sabiam da existência da relação e vice-versa. Atendendo à situação que se encontravam, eu achei que podia ser agredido. As mensagens eu deletava, fotografias não teve no telefone. Já houve valores que ela, por exemplo, me oferecia e vice-versa. Sou inocente. A família, ainda inconsolável, recorda Boaventura como uma boa amiga e pede justiça. Para nós foi mesmo uma surpresa grande, só nos apercebemos que ela tinha alguém depois da morte dela. Afável, era amiga de todo mundo, sobrinha carinhosa, a boa não era agressiva. Eu não consigo perceber aonde saiu a coragem desse indivíduo para chegar ao ponto de tirar a vida da minha sobrinha como ele tirou. Encontramos bichos para toda a casa mesmo, porque ela deixou tanto um tomate que ela comprou para lavar aí do lado, comida tipo frangos temperados para se colocar nas tigelas e meter na arca, algo temperado para ela fazer para os dois. É duro ir para casa e passar pela rua dela, não poder entrar. Ele é muito boa pessoa, meu. Ele não mereceu essa morte, meu. Ele tem que pagar por isso, não? Quando ela foi encontrada dentro do tanque, tinha pedras, atiraram-lhe pedras por cima, arrastaram, porque pegaram, ela tinha um postiço comprido, arrastaram-lhe até atirar no coio do tanque. Nós nunca conhecemos porque ela não nos tinha apresentado, eu acho que ela não tinha plena confiança neste homem, porque senão ela teria dito. Das autoridades, ficou a garantia de que a justiça será feita. Devido a uma suposta briga, esta tomada pela ira, não se conteve e partiu então para a agressão. A agressão essa que levou então à morte da malograda. Estas investigações levaram-nos então ao acusado. Primeiro, por ter tido uma relação amorosa com a vítima. E segundo, e através de mandatos de busca, revista e apreensões, foi encontrado no interior da sua residência um computador de marca ASUS, cor azul, pertencente à vítima, e 2 cartões multicaixas também pertencentes à vítima. O mesmo encontrava-se desaparecido tanto de serviço, não se fez presente às exéquias fúnebres. Boaventura Domingos Neto era efetiva dos serviços penitenciários há 9 anos na cadeia de Caquila.
Na altura da sua morte, estava a frequentar o segundo ano da universidade no curso de Direito. Aconteceu em Viana. Estamos a informar, no próximo mês o país acolhe a 26ª Conferência Regional Africana da Interpol. O evento está agendado para o período de 3 a 5 de outubro. Prevê-se a participação de mais de 250 altos oficiais da polícia de vários países. Angola acolhe de 3 a 5 de outubro a 26ª Conferência Regional Africana da Interpol. Para o evento, que vai abordar diferentes temas, são esperados mais de 250 altos oficiais da polícia de países africanos. No evento, vão ser abordados vários temas. Estamos a falar da estratégia regional africana de prevenção e repressão à criminalidade organizada, transnacional, com destaque aqui ao cibercrime, portanto, aos crimes financeiros e de corrupção, ao tráfico de seres humanos e também o terrorismo. Uma das grandes preocupações das autoridades angolanas passa pelo combate ao crime organizado. Nessa vertente, o país espera contar com o apoio da Interpol. Quer dizer, Angola é parceira, precisa sempre de estabelecer cooperação e a cooperação permite a partilha de informações. Como sabe, ninguém nessa altura no mundo combate o crime sozinho. É preciso partilhar informações para que os crimes rapidamente possam ser esclarecidos. E estar filiado a esta grande organização permite esta partilha de informações, o reforço da cooperação e rapidamente são adotadas medidas que permitem o esclarecimento destas tipicidades criminais que acabamos de referir e que todos os órgãos de polícia adotaram como temas a serem abordados nesta conferência. O evento marca também a celebração de duas importantes efemérides: o centenário da fundação da Interpol e o 41º aniversário da adesão de Angola na organização. E falamos de economia a seguir, com olhos sobre as reações em torno do prémio aprovado nesta quinta-feira em Conselho de Ministros, destinado às micro, pequenas e médias empresas. Trata-se de uma iniciativa que visa estimular o desenvolvimento a partir do fomento da produção nacional. Pretende-se igualmente incentivar a competitividade e a qualidade dos bens e dos serviços, com o selo feito em Angola. As micro, pequenas e médias empresas no país serão premiadas com vista a estimular o desenvolvimento empresarial, reconhecer as iniciativas inovadoras e fomentar a produção nacional. O documento apresentado e aprovado esta quinta-feira na reunião do Conselho de Ministros caiu como uma lufada de ar fresco para a classe empresarial. No município do Talatona, por exemplo, encontramos a senhora Esther Carlos, diretora-geral da empresa angolana Cacimbo, cujo objeto social é voltado para o desenvolvimento de software de gestão empresarial. No mercado há mais de 12 anos, a direção da empresa angolana, que conta atualmente com mais de 10 trabalhadores, entende que daqui para frente os pequenos empreendedores ganharão mais credibilidade. Beneficiei muito porque também abre portas para aquilo que tem sido as dificuldades que o próprio setor privado tem estado a deparar, né? Então isso incentiva a banca a poder olhar para o setor privado com mais credibilidade, a poder acreditar, a poder depositar mais confiança, porque nós temos cá em Angola empresas capazes, empresas com uma estrutura robusta e estrutura boa que pode ir muito longe. Na visão do presidente da AIA, com este diploma presidencial, o sistema de crédito aos empreendedores deve ser mais proativo. O microcrédito é caro, mas ainda assim os microempreendedores são pagadores de confiança, de fidelidade. Precisamos de olhar, nós pedimos muito num recente fórum que o governo fosse o grande financiador das micro, pequenas e médias empresas. Pedimos. O governo está a corresponder agora com o FGC, que estava estagnado há 11 anos, com o FACRA, que já tinha alguma atividade, mas também os fundos sectoriais, quer seja na agricultura, quer seja nas pescas. Nós temos um projeto na indústria que é o Profir, que precisa de um sistema de crédito muito mais proativo.
É isto que nós precisamos. E o especialista em gestão empresarial Gelson Kanda considera que o executivo, com este prémio criado, dá um passo importante para a diversificação da economia nacional. Nós estamos a falar de um prémio que vai incentivar os jovens principalmente, porque o que vem aqui o grande contexto de Vossa Excelência, o Ministro de Comércio, é a intensificação das micro, pequenas e médias empresas, no contexto da robustez económica e, acima de tudo, de mercado. Então, é de louvar essa iniciativa. Precisamos de iniciativas de género para conseguirmos exatamente atingir os objetivos e os níveis das grandes nações. Vantagens sociais são grandes. Abre mais oportunidades para pequenos empresários, empreendedores. Temos projetos, muitos projetos parados em vários setores, não só a nível de tecnologia agrícola, pecuária, entre outras as áreas que existem. Com o decreto presidencial que visa premiar as micro, pequenas e médias empresas num ambiente de aumento da produção nacional, espera-se incentivar a competitividade e a qualidade de bens e serviços que aderiram ao selo feito em Angola, estimular a atividade econômica e a criação de emprego. E sobre a procura de produtos com selo feito em Angola, da província de Cabinda chegam relatos positivos. A procura aumentou significativamente e lideram a lista os bens alimentares. O consumo dos produtos nacionais ao nível de Cabinda aumenta no seio das famílias. Segundo os cidadãos, para além de serem baratos, oferecem qualidade e faz bem à saúde. Várias famílias optam em consumir produtos do campo, produzidos localmente, como a banana, batata, a mandioca, quizaca, cebola, tomate, entre outros. As vendedeiras afirmam que nos últimos dias as famílias têm estado a recorrer mais aos produtos locais devido aos preços. Eu vou sempre buscar no Iabe, às vezes vamos no Mayombe, e aonde buscamos as nossas frutas que nós vendemos. A fruta mais cara que nós vendemos é a melancia, porque vendemos às vezes enquanto melancia de 5 mil, de 4 mil e de 3 mil. É melhor nacional, porque nacional não vai muitos químicos. Tem cebola, tem tomate do campo, é nacional. Alguns cidadãos entendem que substituir os produtos importados por estes nacionais facilita o equilíbrio do consumo nas casas nestes tempos difíceis. Arroz já está caro, banana está normal. Pelo menos com 500 kwanza você vai ter um monte de banana, vai fazer jeito. Mandioca também te ajuda, porque monte de mandioca 500 kwanza, quando você vai frevetar, as crianças vão comer. Aprovação do Plano de Desenvolvimento Nacional. Reações em destaque. Por enquanto, olhamos para o setor da saúde. O Hospital Neves Bendinha, que beneficiou de obras de requalificação e ampliação, deve ser inaugurado no dia 2 de outubro. De acordo com as previsões, as obras da unidade hospitalar tiveram início em 2019 e, fruto da ampliação, a unidade vai contar com mais uma unidade de cuidados intensivos e um bloco operatório adicional. O hospital conta agora com mais de 20 salas, entre enfermarias, consultórios, laboratórios, gabinetes administrativos e uma lavandaria. Na nova fotografia, tem a impressão digital de 95% de jovens angolanos, mão de obra maioritariamente local. Como jovem do Neves Bendinha, eu dou garantias de que o hospital está pronto para qualquer um. Devemos cuidar, devemos dar valor e devemos ter em conta que os serviços públicos nesse momento estão a ser reestruturados. É um dever cumprido, porque é um hospital que vai poder ajudar a população. Foi muito sacrifício fazer isso e cuidemos bem para que possa durar mais tempo e possa nos ajudar mais. Especializado em casos de queimaduras, o hospital está agora apetrechado com equipamentos para melhor atender os pacientes, como diz o diretor-geral Dadi Bukusu Netemo. De novo temos uma UTI, nós não tínhamos uma UTI, que é uma unidade de cuidados intensivos, bem equipada. Ganhamos um laboratório de microbiologia também. É um exame muito importante para pacientes com queimaduras. Isso mostra o grau de infecção e quem é a bactéria responsável pela infecção. Ganhamos também um bloco operatório, tínhamos um, hoje temos 2.
Isso vai fazer com que a equipa cirúrgica opere mais. Operando mais, você vai rodar mais as camas. Rodando mais as camas, você vai melhorar a qualidade no tratamento desses pacientes. O médico cirurgião plástico afirmou que a grande preocupação continua a ser a falta de profissionais especializados. Não são os suficientes, mas essa já foi acautelado também, isso está sendo acautelado com o Ministério da Saúde. Nós temos 2 anestesistas, a tendência é ter mais 2 pelo menos, mas temos os técnicos médios especializados em anestesia. Cirurgião plástico somos 3, virá mais 2, temos essa garantia. A constatação ao Hospital Neves Bendinha acontece num dia dedicado ao coração. No nosso país, o ramo da cardiologia ainda enfrenta muitos desafios. Só este ano, o Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares Cardeal Dom Alexandre do Nascimento já realizou mais de 200 cirurgias ao coração. Estamos a referir que procuram para a realização de exames de mapa, de Holter, de prova de esforço, ecocardiograma, sem contar as urgências. Então temos uma média de cerca de 150 pacientes que acorrem ao hospital em busca de atendimento. De janeiro até agosto deste ano, o Cardeal realizou cerca de 231 cirurgias, com uma média de cerca de 30 cirurgias mensais entre adultos e pediátricos. A cardiologia como tal enfrenta sempre muitos desafios porque o nosso atendimento ainda está muito na vertente curativa, mas falar em cardiologia tem sempre que se falar em prevenção. E a prevenção é que faz toda a diferença, desde que os hábitos saudáveis. O mundo celebra hoje o Dia do Coração, uma data que visa aumentar a conscientização sobre as doenças cardíacas e as medidas de prevenção. Continuamos a falar de saúde. As jornadas alusivas ao Dia Mundial de Luta contra o SIDA, que se assinala a 1 de dezembro, foram hoje lançadas aqui em Luanda. Em meio à preocupação com o aumento de casos de contaminação dolosa da doença, o quadro mostra uma realidade preocupante. O VIH-Sida continua a ser um dos problemas de saúde pública que prevalece na agenda dos governos e da Organização Mundial da Saúde. Segundo a Rede Angolana das Organizações de Serviços de Sida, Tuberculose e Malária, ANASO, em Angola vivem cerca de 340 mil pessoas com VIH, das quais 190 mil são mulheres e 150 mil homens. Luanda tem 2% da população afetada com VIH, sendo o distrito do Zango, no município de Viana, a zona com maior número de seropositivos. Por essa razão é que estamos a dizer que estamos numa situação preocupante e ela pode evoluir para uma situação alarmante, porque nessa altura do campeonato temos deficiências do ponto de vista da liderança política. A nossa Comissão Nacional de Luta contra a SIDA funciona de forma deficiente. Temos limitações do ponto de vista dos insumos. Os antirretrovirais nessa altura do campeonato são limitados. Temos limitações do ponto de vista da disponibilidade dos preservativos e também dos testes. O presidente da ANASO declarou ainda que houve redução dos programas de combate ao VIH-Sida no país. Temos também graves limitações financeiras que nos permitem continuar a desenvolver campanhas comunitárias para melhorar o conhecimento e a informação da população para as medidas de prevenção relativamente ao VIH. Entendemos que depois do controle da Covid é tempo, de facto, de continuarmos a olhar com olhos de ver para a situação da SIDA e, sobretudo, para os números e concluirmos que estamos ainda muito longe do compromisso de acabar com a SIDA como um problema de saúde pública até 2030. O Observatório Comunitário da Rede Angolana das Organizações dos Serviços de VIH-Sida, Malária e Tuberculose diz que recebe por dia cerca de 15 denúncias de transmissão dolosa do VIH-Sida. Fundamentalmente de pessoas com idade compreendida entre os 15 aos 24 anos, a maior parte delas do sexo feminino. Os principais prevaricadores, isto é, as pessoas que em princípio estão a ser apontadas como os que mais praticam esse tipo de ação, são adultos com mais de 50 anos e com alguma saúde financeira. Estão nesta altura lançadas as jornadas alusivas ao Dia Mundial da Luta contra o SIDA, que se vão revestir de um conjunto de atividades visando a sensibilização, prevenção e combate à doença. As jornadas de apoio ao Dia Mundial da SIDA
Na componente comunitária estão orçadas em cerca de 29 milhões de kwanzas. Portanto, este é um valor apenas para a componente comunitária. Nós não estamos a introduzir aqui as outras despesas relacionadas com intervenções que serão feitas a outro nível. O concurso decorre por via de uma página do Facebook, intitulada Canta Cida Conhola Semedo e Noite e Dia, onde os participantes que vivem no território nacional, dentre os 14 aos 25 anos de idade, podem participar indo até esta página. Segundo ainda a NASO, do número de infectados em Angola, apenas 45% fazem terapia antirretroviral. Depois de Luanda, as Lundas Norte e Sul, o Mochico e a província do Cunene são as mais afetadas pelo VIH e SIDA. O município do Quilamba-Quiache acolheu hoje a 7ª edição do projeto Administração na Minha Banda. Foram beneficiados desta vez os moradores do distrito urbano da Sapu, com vários serviços gratuitos. O destaque recai para os da saúde. Tudo acontece numa altura em que os mais de 200 mil habitantes do distrito urbano da Sapu defendem novas estratégias para a resolução dos problemas ligados à saúde, energia elétrica, água potável, saneamento básico, registro civil, educação, segurança pública e vias de acesso. As principais preocupações que nós temos a nível da Sapu no seu geral, não temos problemas. Existe área que joram água e existe setor também que não joram água. E existe também setores que têm energia, outros setores não têm energia. No que concerne a estrada, essa estrada que sai da Divina tem que ligar a estrada do Calemba 2. Desde que eles mexeram até hoje, nós não estamos vendo nenhuma solução, não temos solução. Pelo que pedimos encarecidamente à instância superior para velar a situação da estrada. A nível da Sapu, nós só temos um posto médico que é o Enjimaca. Então, pelo que pedimos também que haja mais posto médico, de forma a minimizar a situação dos moradores. Houve registro da campanha, alguns beneficiaram, alguns também não beneficiaram. Mas sempre nós pedimos, as comissões de moradores sempre pedimos que haja registro para crianças e registro de adultos também. Só tem que ter só escola do governo, porque nós estamos passando mal com as crianças. Se não tem coisa, dinheiro, as crianças não vão estudar. Tem que ser governo mesmo para meter escola. Emprego também está fácil, está duro mesmo. Tem que ter mesmo emprego para nossos filhos. As crianças é mesmo aquelas crianças estão conformar, ficar do grupo, porque não tem emprego. O problema que nós temos é a limpeza das valas de drenagem e também centro de formação profissional, que anda até agora praticamente abandonado, que nem água vem, nem água volta. E aquilo traz muita delinquência no nosso setor. Com o objetivo de atender algumas necessidades dos moradores aqui no distrito urbano da Sapu, a administração municipal do Quilamba-Quiache, por intermédio do projeto A Administração na Minha Banda, trouxe vários serviços sociais, com destaque à saúde e o registro civil, que atendeu cerca de 400 cidadãos. Eu aqui veio fazer consulta, tenho umas dores aí na igreja e passei aqui para receber tratamento. Recebi aqui só 2 tipos, de resto não tenho, vou comprar. Trabalho de administração, tá bom, assim, gostamos. Gostei da iniciativa porque já fomos para o SIEC, disseram que ainda era muito cedo, mas graças a Deus viemos para aqui e conseguimos resistir a beber. E a administração municipal do Quilamba-Quiache garante a continuidade de alguns projetos a nível do distrito urbano da Sapu. Nós estamos agora na 7ª edição deste projeto que tem causado um grande impacto aqui na comunidade de todo o Quilamba-Quiache. Temos realizado vários encontros de concertação com as comunidades e os problemas que foram aqui apresentados não é uma novidade para a administração. A administração tem trabalhado arduamente em solucionar esses problemas, mas também temos a noção que o país está a atravessar uma crise em termos financeiros e, portanto, é um processo e ao longo dos próximos tempos teremos muitos desses problemas solucionados. Pelos números que nos fizeram chegar, estamos com aproximadamente 400 atendimentos, com uma incidência maior para os serviços de saúde, bem como os serviços de registro de nascimento. O distrito urbano da Sapu tem cerca de 20 setores.
Regresso da informação, saudações renovadas, está lançado o título do veículo. O documento é, a partir de hoje, de uso obrigatório para os automobilistas. O título vem substituir o documento anterior de identificação dos veículos, com a novidade de contar também com os dados dos proprietários. Os desafios da administração pública angolana são conhecidos e passam fundamentalmente pelo fim da burocracia. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil admitiu que o caminho para o alcance da meta é longo, mas com trabalho poderá ser atingido. O excesso de compreensão da departamentalização da ação governativa e, eu diria, um excesso de lentidão na identificação dos problemas e mais lentidão na busca da resolução para esses problemas. O excesso de burocracia é facilmente verificável quando nós, em vários atos da administração pública, solicitamos aos cidadãos mais do que é necessário para prestar o serviço. Isso é transversal e é diário na nossa ação. Adão de Almeida lembrou que o papel da administração pública é de facilitar ao máximo a vida do cidadão. Nós podemos alterar todas as regras que quisermos, desenhar todas as soluções tecnológicas que quisermos, mas se nós e todas as equipas que trabalham nos projetos não se mentalizar de que é mais fácil simplificar do que complicar, o resultado vai ser sempre o mesmo. O Estado existe para facilitar a vida ao cidadão. Nos serviços que define que devem existir, o Estado existe para facilitar a vida ao cidadão. E quando não for para facilitar, pelo menos também não pode ser para complicar. Na ocasião, o também coordenador do processo de reforma do Estado fez a entrega do primeiro título do veículo, o documento que unifica o livrete e o título de propriedade. Fui surpreendida ontem com o telefonema de que fui a cidadã selecionada para receber o primeiro título do veículo. Eu estou muito agradecida. Eu dei entrada do meu processo na segunda-feira. Nem sabia que estava em curso este processo. Eu estava à espera que me contactassem para marcar o dia da inspeção. Ontem contactaram-me a dizer que fui selecionada para ser a primeira a receber. Estou feliz em ser a terceira contemplada em receber o título de automóvel. No passado era um processo burocrático, o cidadão tinha que se deslocar muitas vezes às repartições. É um ganho para a administração pública e não só, também para o cidadão. O título do veículo vigora desde hoje e é resultado de uma conjugação de esforços dos Ministérios do Interior e o da Justiça e dos Direitos Humanos no âmbito da reforma do Estado. Aproveito a oportunidade para felicitar a todas as entidades que estiveram presentes e intrinsecamente ligados à materialização deste projeto, que foi um sonho do titular do Poder Executivo, Sua Excelência Presidente da República. Isto facilita também não apenas a vida do cidadão, mas o dos agentes da Polícia de Trânsito, que terão a sua vida mais facilitada por via da verificação de um único documento que é autêntico e com poucas probabilidades de ser falsificado. O documento constitui um certificado único de identificação do veículo, já que reúne as características físicas do veículo e a identificação do seu proprietário. Não há necessidade de acorrerem aos nossos postos para trocar os documentos, caso não haja necessidade. Portanto, os documentos atuais que possuem o título e o livrete continuam válidos. Aqueles cidadãos que têm documentos por receber, a partir de agora, vão receber já o novo documento, porque agora também os cidadãos já não têm que acorrer a várias entidades para tratar questões de identificação do seu veículo. Portanto, podem fazer tudo no guichê da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. E avançamos com reações em torno da aprovação do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027. O posicionamento de especialistas sobre o plano e o impacto da sua implementação. Uma leitura sobre como o documento pode influenciar as ações de desenvolvimento a curto prazo, permitir mudanças no nível de vida, principalmente na classe mais vulnerável. O Plano de Desenvolvimento Nacional para 2023-2027 foi aprovado nesta quinta-feira pelo Conselho de Ministros, em sessão orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. O documento aprovado apresenta as ações prioritárias a serem desenvolvidas pelos diferentes órgãos ministeriais
para responder aos objetivos definidos na Estratégia de Longo Prazo Angola 2050. O plano apresenta vários desafios sociais e econômicos a curto e médio prazos e, para sua efetivação, o país terá de passar por algumas reformas. É necessário, por exemplo, atrair sim todo tipo de investimento, considerando as condições iniciais do país em termos do seu nível de desenvolvimento produtivo. É preciso também o país atrair aquele investimento que acessa determinados mercados em busca de competências tecnológicas. É claro que nas condições iniciais em que a gente se encontra, é pouco provável que a gente seja capaz de atrair esse tipo de investimento, porque não produzimos ainda a ciência de forma muito alargada, muito menos a pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Espera-se também que o produto interno bruto chegue a 62 bilhões de kwanzas, portanto, com uma taxa de crescimento anual em torno dos 3%, o que não significa aumento do rendimento da população. O país tem que crescer numa ordem de 3%. E para atingir esses 62 bilhões, forçosamente o país tem que crescer nessa grandeza. A par de que também a população, de uma forma de previsão, vai crescer na mesma proporção, o que na realidade não vai levar a que cada angolano, de forma per capita, possa dizer que ficou mais rico com esse aumento do PIB, porque depois na sua distribuição total da população o saldo será nulo. Obviamente que isto são previsões. O Executivo prevê grandes números que vão nortear o PND, tendo destacado que se espera uma população de 38 milhões de habitantes até 2027, número que não poderá acompanhar o crescimento econômico. É pouco provável que num futuro de curto e médio prazo a economia, ou seja, o crescimento do produto agregado possa acompanhar o crescimento da natalidade. Com o tempo pode-se equilibrar isto. Na medida em que as pessoas vão poder se ocupando mais, tanto em termos de formação profissional quanto em termos de emprego, há uma tendência natural de, no longo prazo, nessa trajetória de desenvolvimento, a taxa de natalidade a reduzir, é o que nós verificamos nos países altamente avançados. Entre os objetivos que se pretende alcançar com o PND estão a diminuição da pobreza, mais emprego com maior produtividade e melhor segurança alimentar. O aumento do rendimento das pessoas para o consumo privado das famílias, que deve ser o motor da nossa economia, tendencialmente no futuro passar a ser do setor petrolífero para o consumo privado das famílias por via da força da pujança do setor não petrolífero. E com isso, obviamente, haverá maior arrecadação fiscal, haverá maior competição, inclusive entre as empresas mais eficientes, com a otimização de custos, com maior também valor de lucros, e com isso leve também, portanto, àquilo que é o mais ambicionado dos nossos trabalhadores, o reconhecimento, a formação e melhores salários. O Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 está orientado para o fortalecimento de 7 eixos de desenvolvimento prioritários, com destaque para a consolidação da paz e do Estado democrático e de direito, prosseguir a reforma do Estado, da justiça, da administração pública, da comunicação social, da liberdade de expressão e da sociedade civil. Exigência do direito ao aborto. Manifestações na América Latina em destaque. No quadro da atualidade internacional, a OTAN pede aceleração na produção de armas. O resumo da atualidade internacional acontece hoje com a Celestina Zola, que desenvolve este e outros assuntos. Celestina Zola, boa noite. Boa noite, Janete. Boa noite, Simeão. Olá, Celestina. Olá. Boa noite a si que nos acompanha. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, pediu hoje às empresas de armamento dos países da Aliança Atlântica para acelerarem a produção. De acordo com Stoltenberg, o objetivo é continuar a satisfazer as necessidades da Ucrânia na guerra com a Rússia, uma vez que apenas o iorismo não intercepta mísseis. Stoltenberg disse que a Ucrânia precisa de capacidades, alta qualidade em grandes quantidades e rapidamente. Confira a seguir outras notas da atualidade internacional. O número de mortos do ataque suicida junto a uma cerimónia religiosa na província de Baluchistão, no sul do Paquistão, nesta sexta-feira,
aumentou para 52, informaram fontes da polícia. Mais de 52 pessoas estão feridas. Um responsável da polícia local afirmou que o atacante suicida se sacrificou em frente a uma mesquita, na altura em que um grupo de crentes participava da cerimônia que assinala o nascimento do profeta Maomé. Até o momento, o ataque não foi reivindicado. 88 mil armênios étnicos de Nagorno-Karabakh chegaram à Arménia após a vitória do Azerbaijão numa operação militar contra a região separatista. Várias ajudas humanitárias são distribuídas aos refugiados. O presidente da autoproclamada República Arménia de Nagorno-Karabakh assinou um decreto para dissolver todas as instituições estatais a partir do dia 1 de janeiro de 2024. O Tribunal de Apelações de Nova York rejeitou nesta quinta-feira o pedido de Donald Trump para adiar um processo civil de fraude. Com isso, o julgamento deve começar na segunda-feira. A rejeição ocorre depois do juiz Arthur Engoron decidir que Trump é responsável por fraude. Os responsáveis do ex-presidente pretendiam atrasar o julgamento e retirar muitas das acusações que pesam sobre ele. O ex-presidente dos Estados Unidos da América é acusado de inflar o próprio património para conseguir empréstimos mais baratos. Assim foi o compacto da atualidade internacional. Janete Simeão, boa noite e continuação de um ótimo jornal. Boa noite, Celestina. Até a próxima. Obrigada. Bom descanso, Celestina. Obrigada, Simeão. Sim, senhor. E na América Latina, as mulheres insistem em exigir o direito ao aborto. A quinta-feira foi marcada por manifestações. No Brasil, as marchas realizaram-se nas principais cidades, mas o maior protesto aconteceu em São Paulo. Várias mulheres da América Latina manifestaram-se pela descriminalização, legalização do aborto e interrupção voluntária da gravidez. No Brasil, as marchas realizaram-se nas principais cidades do país. As manifestantes apelam por uma legalização que defina o aborto como uma questão de saúde pública. O assunto sobre o aborto ganhou relevância no Brasil depois da presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, ter votado a favor da legalização até as 12 semanas de gestação. Em Santiago do Chile, várias mulheres defenderam a lei do aborto. Elas pretendem revogar a legislação em vigor no país. A capital do Equador, Quito, foi palco de mais de uma das mobilizações por um aborto livre, legal e seguro. A presidente da Federação dos Estudantes Secundários do Equador, Dayana Basantes, criticou o governo por não fornecer informações sobre o aborto em caso de violação, na sequência da descriminalização histórica no ano passado. Na Argentina, as mulheres marcharam contra propostas que podem representar um retrocesso no direito ao aborto, conquistado há mais de 2 anos. Em Caracas, as mulheres exigiram, em frente ao Parlamento da Venezuela, a legalização do aborto, penalizado no Código Penal. Já de volta para a parte final do jornal, trazemos o cartaz na rede com a Lu Matamba. Janete. Que traz sugestões para o fim de semana. Lu, boa noite. O que é que trazes para hoje? Boa noite, Janete. Boa noite, Simeão Mundula. Nós temos hoje 4 sugestões. Vamos? Vamos. Ok, boa noite também a si, telespectador que está ligado ao Girassol Jornal. Temos para este final de semana 4 sugestões. A literatura como ponte entre a cultura e gerações é a sugestão do café literário a ser realizado amanhã às 15 horas na Biblioteca do Monumento à Paz. A cantora Celda regressa aos palcos com um novo CD Tom Perfeito em um concerto intimista no Palácio do Ferro. A venda oficial está marcada para o dia 7 de outubro, mas quem for amanhã terá o prazer de tê-lo em primeira mão. Ainda para amanhã, a terceira proposta é o concerto da dupla Damasio Brothers, que vão partilhar o palco com outros artistas no Clube S a partir das 20 horas. E no domingo, Eduardo Paim e a sua banda estarão presentes na segunda edição do Semba de Roda, às 12 horas, no Espaço Esquenta. Lulas da Paixão é o convidado especial. E também nós marcamos assim um ponto final aqui. Já sabe, nós temos encontro marcado daqui a 7 dias. Até lá, mais Girassol, mais cultura. Janete, meio-dia, Simeão Mundula, tudo dito. Boa noite. Boa noite. E bom final de semana. Divirta-se. Obrigado igualmente. Pronto, até sexta-feira. Pois, e seguimos para o AMBO.
que continua a ser uma das principais referências turísticas do país, Janete. A região planáltica tem sido destino de muitos turistas que vêm de vários pontos do mundo, Simeão. Economia, sua gente e bom clima. O Huambo tem atraído turistas de diferentes pontos do país e do mundo. A província do Huambo, em média, recebe mais de 3.100 turistas mensal. São números não muito satisfatórios, mas atendendo o atual contexto que a província vive, Angola e o mundo, acreditamos nós que já é satisfatório. E no Huambo encontramos o ponto mais alto do país, o Morro do Moco. E faz parte também de uma das 7 maravilhas de Angola. No Huambo encontramos ainda o Morro Louville, que consta da nota de 1000 kwanzas, as águas frias e quentes e tantos outros pontos turísticos que carecem de investimentos. E eu vejo que os jardins não estão lá nada bons. Primeiro. Segundo, tínhamos a estufa fria, ou temos a estufa fria. A estufa fria não está conforme era antes, porque atualmente está a faltar de algumas árvores. É preciso investir em 2 sentidos. Primeiro, as vias. Segundo, energia. Terceiro, a segurança. A antiga feira. Aquela falta para o governo devia reabilitar exatamente para podermos o turismo exatamente vai lá para recreativar um pouco, né? Que há muitos empresários interessados para incrementar o turismo, mas precisam de alguns apoios de ordem material, financeira e administrativa. De um lado. Do outro lado, também é necessário que se publicite mais. O empresariado local aponta algumas das razões para se visitar esta região. O Huambo é uma província calma, uma província acadêmica, conforme é conhecida. Também é uma província onde os turistas sentem-se muito, mas muito à vontade. E também muitos sítios turísticos para se explorarem. Temos o peixe seco, o mucaco, com funs de moinho e o sumate. Temos a nossa louçaca. São coisas que atraem as pessoas ou a nossa gastronomia. Hoje, por hoje, as pessoas estão a buscar mais os produtos naturais, aquelas coisas da terra. Antigamente nós não usávamos muito a cipe, que em outras regiões é chamado de inhame. Hoje até já há sumo de inhame, sumo. Outra coisa que também atrai muito turista ao Huambo e dizem que só há na nossa região é o famoso longueço. Hoje, existe por parte das administrações locais maior atenção às zonas turísticas, melhorando as vias de acesso. Tudo aquilo que são os projetos das administrações municipais, que eles tenham como prioridade a delimitação, a sinalização e maior divulgação desses locais. Por exemplo, alguns municípios já nos têm dado os relatórios, já estão a começar com o processo de terraplanagem nesses locais e também naquilo que são os seus relatórios, sentimos nós que os visitantes, sejam eles turistas ou potenciais investidores, têm estado a frequentar os locais para outros interesses. E hoje é dia de reportagem da semana. O tema eleito para a presente edição tem a ver com a venda de medicamentos em locais impróprios. O perigo e consequência decorrentes da prática que ganha espaço de forma preocupante, principalmente em Luanda, assina a reportagem de hoje da Cristovina Bunga. Acompanhe. Eles estão nas ruas de Luanda, nas bancadas, nos mercados, menos nas farmácias. Os remédios que deveriam estar sob os cuidados de um farmacêutico deixaram um laboratório para serem comercializados como um produto comum. Como subscreve o ditado popular, o arrependimento vem depois. Quem já comprou medicamentos na rua, hoje arrepende-se. Paracetamol, maço como e me arrependi porque aquilo já estava expirado, alteraram a data e dia seguinte me trouxe problema. Às vezes assim, dia de tarde, não consigo ir na farmácia. Desde já ir na praça, aproveito já comprar. Era muitas vezes a comprar mesmo. Os xaropes também já comprei na rua, que não devia comprar. Mas há muito tempo vi mesmo que não eram bons para comprar na rua. Fazia mal, nunca melhorava o doente.
Se há compradores, os fármacos seguem ao relento sem nenhuma conservação. Este jovem, que diz ser enfermeiro, vende medicamentos no mercado Quicolo por falta de emprego. Compras por causa de alguma necessidade? Se tivesse oportunidade de vender uma outra coisa, podias vender? E escolheste especificamente comprimidos por quê? Porque eu me formei nessa área, na área de tratar a saúde das pessoas. Após sairmos deste mercado, fomos constatar os Kwanzas, considerado um dos maiores mercados de venda ilegal de medicamentos. Aqui acontece o seguinte: a captação dos clientes é feita através da publicidade dita boca a boca, a partir do portão principal, e depois surgem as outras fases até a obtenção dos fármacos. O percurso seguiu até o mercado do 30, localizado no município de Viana. Neste local, não encontramos bancadas com medicamentos, mas este negociante, há mais de 30 anos, reconhece que existem vendedores ambulantes de fármacos neste ponto de venda. Pessoas não organizadas rodeiam com os medicamentos. Na tropa, quando vê um militar anda à toa, aquele é deserteiro. Na verdade, quais as reais complicações que surgem após a toma de fármaco em mau estado de conservação? Muita gente acaba por ficar insuficiente renal. Eu já tinha o A, agora fui usar o medicamento de forma indevida. Agora tenho insuficiência renal. Muitas vezes eu quero o meu ganha-pão, como é o que os vendedores dizem. Mas no teu ganha-pão tu estás a provocar a morte de várias pessoas. Este é o Depósito Provincial de Luanda de Medicamentos, Equipamentos e Meios Médicos. Neste lugar existem mais de 8.000 fármacos que são distribuídos às unidades sanitárias dos 9 municípios da capital do país. Cada município que vier cá pegar os medicamentos vem sempre acompanhado com uma credencial. E quando levanta os medicamentos daqui para o seu município, nós fizemos sempre uma guia de remessa. Temos câmara de videovigilância, temos seguranças cá dentro. Ninguém entra para o depósito com pastas, sacos. A pergunta que não se quer calar é: onde são comprados estes fármacos? E a Ordem dos Farmacêuticos diz que não consegue impedir que os fármacos sejam comercializados nas ruas. Infelizmente, a Ordem, em todas as reuniões, nós informamos de que temos que enfrentar a situação. Só que a Ordem, coitada, não tem os mecanismos legais para poder agir. Porque uma ordem simples não funciona nesse tipo de redes bem estruturadas. Em meio a estas práticas, a Inspeção Provincial da Saúde de Luanda já apreendeu meia tonelada de fármacos nos primeiros 6 meses deste ano. Quando não há um comprador, não há um vendedor. O que nos preocupa é como estes vendedores ambulantes, esses vendedores nos mercados informais conseguem esses fármacos. Porque a lei é bem clara, estamos a falar do decreto 191/10, onde regulariza quem deve, quem pode e onde deve vender esses fármacos. O tribunal está a responsabilizar civil e criminalmente quem assim o faz. Já o Serviço de Investigação Criminal, nos primeiros 6 meses deste ano, apreendeu mais de 1 tonelada de medicamentos durante as micro-operações realizadas no âmbito do combate aos crimes econômicos e contra a saúde pública. O SIC procedeu à detenção de mais de 6 elementos com falsa qualidade, tanto com exercício legal de profissão, no caso a profissão de farmacêutico e também de enfermeiro. E com estes indivíduos, em posse destes, foram encontradas grandes quantidades de medicamentos, que alguns desses são da rede sanitária pública. Estamos a falar em mais de 1,5 toneladas. Tanto diversos medicamentos, estamos a falar de anticoncepcionais, xaropes antitússicos, entre outros medicamentos. O SIC vai continuar implacável nesta ação para que as formas de venda ilegal de medicamentos e aqueles que insistirem nestas vendas sejam responsabilizados criminalmente pelos seus atos.
é mesmo força militarizada e paramilitar para poder agir. Porque isso não vai a palavras, tem que ser contundente, incisivo. Até aqui chegamos, daqui em diante quem infringir, cadeia. Deveríamos primeiro educar a nossa população com palestras, começar de base. No fim das coisas, das contas, pensamos que o médico não deu bom medicamento, afinal que nós compramos na rua que nos prejudicou. O fim da venda de medicamentos nas ruas é uma responsabilidade de cada cidadão. Diga em alto e bom som não à venda de fármacos em locais impróprios. Reportagem da semana habitual, a sexta-feira, e hoje é dia de estreia aqui na TV Girassol. Entra em cena daqui a pouco, dentro de minutos, o Conversas com Mel, Janete. Exatamente, Simeão, e a Mel Chaves está aqui conosco, a apresentadora do mais novo programa da Rede Girassol. Mel Chaves, boa noite. Boa noite, Simeão, boa noite, Janete. Ora, Mel. Agora faço parte da família Girassol. Bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda. E estamos a minutinhos, não é? Escassos minutinhos. Já daqui a nada mesmo, às 9 horas, vão poder assistir ao Conversas com Mel, aqui na Rede Girassol, canal 20 da ZAP, na plataforma também da TV Cabo 54 e 508 da DSTV e mais, porque nós somos um canal multiplataforma. O Conversas com Mel também está no canal do YouTube, portanto vamos chegar a todo mundo. Como é que se sente nessa altura? Agora, minutinhos da... Olha, a minutinhos estou naquela sensação de paz, tranquila. Confesso que ontem estava muito ansiosa, de manhã também estava bastante ansiosa, ainda mandei uma mensagem à Érica a dizer isso. Eu sou muito crítica com o meu trabalho, mas eu sempre falo muito nas redes sociais da importância de nós pegarmos e vivermos a realidade num mundo onde é tudo muito artificial. Pois. E então é assim, tem de tudo. Nós chegamos, é um programa que nesta primeira fase ainda é um programa gravado. É muito recente porque nós gravamos e apresentamos logo. Então, e fazemos tudo seguido, com muita entrega. Então tudo que vocês vão ver é real, não é? Mas o feedback é um feedback positivo e uma expectativa. Já tem sido muito positivo, Simeão. Tenho recebido muitas mensagens, inclusivamente as pessoas cruzam-se comigo a dizer que estão ansiosas para ver. O Conversas com Mel, ao fim e ao cabo, é um bocado de replicar aquilo que eu vou fazendo ao longo destes anos todos nas minhas redes sociais. Eu comunico muito para as mulheres em todas as suas fases, partilho um pouco da minha vida, da minha realidade, sobre a maternidade, sobre os cuidados, sobre a autoestima, o trabalho, a dinâmica da casa. Quando estou bem, quando não estou bem, que é muito importante. Eu considero que é muito importante isso, principalmente quando nós temos uma audiência tão grande de jovens nas redes sociais e que acabam por se espelhar nas pessoas que têm mais visibilidade publicamente. Nós não vendermos aquela chamada vida perfeita e mostrar que não tem nada de mal, não é? A vida é breve. Então, os telespectadores podem adquirir um bocadinho de tudo no programa As Conversas com Mel. De tudo, tem de tudo. Olha, esse eu não posso desvendar, vou desvendar. Um bocadinho. No programa 2 nós vamos falar sobre maternidade, as mães solo, os desafios na sociedade, que é uma grande realidade no nosso país, não é? E como vocês bem sabem, e vocês na área do jornalismo devem receber muitas informações dentro desta área, de mulheres que são abandonadas, de mulheres que, pelas diversidades da vida, também perdem os seus companheiros. Depois há também quem opte, né, por produção independente, que agora é uma moda. E das dificuldades que essas mulheres acabam por enfrentar. Então, temos uma psicóloga, que é a doutora Denise Curado, e temos uma influenciadora, uma criadora de conteúdos, que é a Arley Patrícia, que também é uma mãe solo, tem 3 filhos, e ela partilha muito esses conteúdos nas redes sociais, eu acompanho muito o trabalho dela. E até eu mesma já fui, não é? Durante um período. Não desvenda tudo, Mel, deixa um bocadinho para depois. Exato. Depois vão ver tudo. Eu sei que a Mel tem tanto, não é? Tem tanto para nós. Aliás, era só um pouco de mel para nós. Um pouquinho, que é para depois a glicémia água na boca. Que agora estamos a segundinhos, não é? A segundinhos, é verdade. Vamos desejar boa sorte, a Mel. Muito obrigada. Mais uma vez, bem-vinda.
Muito obrigada. Estamos juntos até já, hein? E vocês aí em casa já sabem, logo a seguir ao telejornal, vocês assistam o Conversas com Mel e podem também acompanhar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, no LinkedIn, o canal do YouTube vai apresentar também o programa. Mandem as vossas mensagens, deixem sugestões e espero por vocês. Um beijinho e muito obrigada. Até já. Até já, Mel. Até já. Ora bem. E já sabe, o Conversas com Mel é daqui a pouco, depois do Girassol Jornal, que termina agora. Assim que esteve connosco, muito obrigada. Até amanhã. Tem Conversas com Mel. Até amanhã.